Antes mesmo de dobrarmos os joelhos em oração, é importante abrir o coração para ouvir o que Deus quer nos dizer. Às vezes, sem perceber, carregamos um fardo que nunca foi nosso. Temos essa tendência de acreditar que é nossa responsabilidade consertar tudo, corrigir cada injustiça, responder cada ofensa, confrontar cada erro, como se o mundo dependesse exclusivamente de nós. Mas será que foi isso que Deus nos chamou para fazer? A verdade é que não. Deus não precisa da nossa força humana para corrigir os erros do mundo. Ele vê tudo. Cada injustiça cometida, cada mentira contada, cada palavra cruel lançada contra alguém. E com paciência e perfeição, Ele trará justiça no tempo certo. Enquanto isso, o que Ele pede de nós não é vingança, não é ira. É algo muito mais difícil e muito mais poderoso. Graça. A mesma graça que Jesus nos ofereceu, mesmo quando não merecíamos. A mesma misericórdia que Ele nos dá todos os dias, mesmo quando falhamos, mesmo quando caímos de novo e de novo. Romanos 12:19 diz: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Essa palavra não está dizendo que devemos fingir que não fomos feridos. Ela não ignora a dor. Ao contrário, ela nos convida a soltá-la, a entregar a Deus aquilo que está nos esmagando por dentro. Porque Ele é justo, Ele é fiel, e Ele sabe exatamente o que fazer com o que nos machucou. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Deus é justo, e compartilhe essa verdade com alguém que precisa descansar no Senhor hoje. Nem sempre é fácil entender que Deus nos chama para algo radical. Responder com graça onde o mundo pede retaliação. O que Ele quer de nós não é natural, não nasce da carne, não vem do impulso imediato que temos quando alguém nos fere. Porque quando somos ofendidos, humilhados ou traídos, tudo dentro de nós grita por justiça. Uma justiça que muitas vezes queremos fazer com as próprias mãos. Mas Jesus não veio ao mundo para reforçar os instintos da carne. Ele veio para nos mostrar outro caminho, o caminho do Espírito. E nesse caminho, o que prevalece não é a força, mas o perdão. Não é a vingança, mas o amor. Ele nos lembra de sua própria jornada, incompreendido, rejeitado, caluniado, torturado. E mesmo assim, perdoou. Mesmo na cruz, no auge de sua dor, Ele clamou ao Pai: Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso nos ensina algo profundo. O perdão não depende do arrependimento do outro, mas da transformação que houve em nós. Jesus nos ensinou em Mateus 5:44: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Que tipo de amor é esse? Que oração é essa que brota não da tranquilidade, mas da dor? É o tipo de amor que só pode nascer do céu. É verdade, perdoar quem nos feriu profundamente parece impossível. E às vezes realmente é, se dependermos apenas da nossa força. Mas Deus nunca pediu que fizéssemos isso sozinhos. Ele prometeu estar conosco, dando-nos poder para viver de forma sobrenatural. Quando escolhemos amar mesmo feridos, estamos ecoando o próprio coração de Cristo. Já passou por isso? Comente abaixo: Jesus me ensinou a perdoar. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa conhecer esse amor. Sejamos sinceros, orar por quem nos feriu nem sempre é algo que queremos fazer. Quando alguém nos machuca, a tendência natural é desejar que essa pessoa sinta o que sentimos. Queremos que ela colha as consequências do que plantou, que a justiça seja visível e imediata. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Guardar mágoa não corrige o passado, apenas contamina o presente. A amargura não castiga o outro, ela envenena a nossa própria alma. Quando seguramos o ódio e alimentamos o ressentimento, é como se construíssemos uma prisão, mas uma prisão onde o prisioneiro somos nós. Deus nos convida a perdoar, não para minimizar a dor, mas para libertar nosso coração. O perdão não diz que o que a pessoa fez foi certo. O perdão diz que aquilo não vai mais governar a nossa vida. 1 Pedro 1:14-16 nos lembra: Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente,
quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A santidade não é apenas sobre pureza, é também sobre atitude, sobre escolher o caminho mais alto. Quando Jesus nos chama a sermos santos como Ele é santo, Ele está nos chamando para viver de forma diferente do mundo, e isso inclui a forma como lidamos com a dor. Não se trata de se calar diante da injustiça, mas de confiar que o Deus que tudo vê saberá lidar com aquilo que foge das nossas mãos. Você não foi chamado para viver com o coração fechado. Você foi chamado para viver com o coração livre, leve, limpo, inteiro. Se você deseja viver essa liberdade, escreva nos comentários: "Eu escolho perdoar." E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa deixar o passado nas mãos de Deus. Quando você entregou sua vida a Jesus, algo profundo aconteceu. Você deixou para trás o velho eu, marcado por reações impulsivas, por necessidade de se defender, por sede de justiça própria, e você passou a viver sob uma nova identidade, filho ou filha de Deus, chamado para refletir a luz em meio à escuridão. Essa nova identidade não significa que a dor desaparece ou que os conflitos acabam. Significa que agora temos uma fonte inesgotável de paz e força para lidar com tudo isso. Significa que já não precisamos reagir com raiva, porque o Espírito de Deus vive em nós e nos dá outro caminho. Você já não precisa provar nada a ninguém. Você pertence a um Pai que vê tudo, conhece seu coração e luta suas batalhas. Você pode descansar. Talvez você esteja se perguntando: mas como amar alguém que me traiu? Como perdoar quem nem se arrepende? Essas perguntas são válidas, são humanas, mas a resposta não está em nós, está em Deus. Mateus 19:26 responde claramente: "Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis." Você está certo em pensar que não consegue sozinho. Mas Deus não te chamou para vencer isso com suas próprias forças. Ele colocou dentro de você o Espírito Santo, que capacita, cura, ensina e fortalece. Esse Espírito te dá poder para fazer o que o mundo diz que é loucura: amar quem te feriu, perdoar quem nem pediu perdão, orar por quem te rejeitou. Não porque você se sente forte, mas porque Ele é forte em você. Se você crê que Deus te deu uma nova identidade, declare nos comentários: "Eu sou filho ou filha de Deus." E marque alguém que também precisa se lembrar de quem é em Cristo. É compreensível sentir que perdoar quem nos feriu profundamente parece fora do nosso alcance. E sabe de uma coisa? É mesmo. Por isso, Deus não espera que você faça isso sozinho. Ele sabe das suas limitações. Ele conhece os detalhes da sua dor. E é justamente por isso que Ele te oferece algo que o mundo não pode dar: o poder do Espírito Santo agindo dentro de você. Quando tentamos amar com nossas próprias forças, geralmente falhamos. Ficamos cansados, frustrados e muitas vezes acabamos voltando para os velhos hábitos, mágoa, raiva, orgulho. Mas quando permitimos que o Espírito Santo governe nossas emoções, atitudes e reações, experimentamos uma transformação real. Ele nos dá paz em meio ao caos. Ele nos ensina a responder com mansidão, quando tudo em nós quer gritar. Ele derrama consolo nos dias em que a lembrança da dor parece insuportável. E mais do que isso, Ele nos mostra o coração de Deus. Ele nos revela que enquanto estamos sendo curados, Deus também quer alcançar quem nos feriu. Às vezes, orar por quem nos magoou não é apenas um ato de obediência, mas um passo de fé. Fé de que Deus pode mudar qualquer história, inclusive a do nosso agressor. Você não está dizendo que o que aconteceu foi certo. Você está dizendo: "Deus, eu confio em Ti. Eu te entrego essa dor. Cura meu coração. E se for da Tua vontade, transforma também o coração deles." Esse tipo de oração move o céu. Esse tipo de amor muda ambientes. Esse tipo de rendição abre portas para milagres. Se você deseja viver essa transformação, escreva nos comentários: "Espírito Santo, me fortalece." E compartilhe esse momento com alguém que precisa ser lembrado do poder de Deus.
Deus não deseja apenas curar suas feridas. Ele quer libertar você do peso de carregá-las. Muitas vezes, continuamos vivendo aprisionados em lembranças dolorosas, em palavras que nos machucaram, em atitudes que ainda ecoam como feridas abertas na alma. Mas o Senhor, com sua bondade infinita, te convida a soltar esse fardo hoje. Você não foi criado para viver dominado pela raiva, pelo ressentimento ou pela sede de justiça humana. Esses sentimentos corroem por dentro e impedem que a vida de Deus flua em você com liberdade. Salmo 55:22 nos diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Isso inclui a mágoa. Isso inclui a necessidade de estar certo. Isso inclui a dor que você não consegue esquecer. Deus não ignora o que aconteceu com você. Ele viu, Ele sabe, e Ele se importa. Mas Ele quer que você entenda: segurar a mágoa não protege seu coração. Ela o enfraquece. O que protege de verdade é a presença dEle, é a confiança em sua justiça perfeita, é o descanso que vem ao saber que Ele está cuidando de tudo. Escolher o perdão é um ato de coragem espiritual. É dizer: não deixarei que essa dor decida quem eu sou. É afirmar: minha história será escrita com cura, não com amargura. É declarar: eu confio em um Deus que nunca perde o controle. Você pode até ter muitos motivos para guardar rancor, mas tem um motivo muito maior para perdoar. Você foi perdoado primeiro. Se hoje você escolhe soltar esse fardo, comente aqui: hoje eu libero o perdão. E envie essa mensagem para alguém que também precisa dessa leveza. Deus não está interessado apenas em comportamentos bonitos por fora. Ele se importa com o que acontece dentro de nós, nas intenções, nos pensamentos secretos, nas reações silenciosas. A verdadeira santidade não se trata de parecer bom aos olhos dos outros, mas de permitir que o Espírito Santo transforme nosso coração de verdade. É fácil agir como se estivesse tudo bem, quando na verdade, por dentro ainda estamos magoados, ofendidos, com a alma em conflito. Mas Deus vê além da aparência. Ele conhece os pensamentos que você tenta esconder, as respostas que você segura, os sentimentos que ainda luta para entregar. Efésios 4:26-27 traz um conselho poderoso e libertador. Se vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Ou seja, Deus não está pedindo que você finja que não se feriu. Ele está te ensinando a não permitir que a dor vire um campo de destruição dentro de você. Se você permitir, a mágoa pode abrir portas espirituais perigosas. Por isso, Jesus nos chama à vigilância. Ele sabe o quanto o orgulho e o desejo de justiça própria podem parecer justificáveis, mas também sabe o quanto esses sentimentos nos afastam da paz. Santidade é mais do que evitar pecados visíveis. É cultivar um coração puro, livre de rancor, cheio de amor mesmo quando ninguém está olhando. É orar com sinceridade por quem te machucou, não apenas porque é o certo a fazer, mas porque seu coração quer agradar a Deus mais do que quer ter razão. Se você deseja que Deus limpe seu interior, escreva aqui: cria em mim um coração puro, Senhor, e envie essa mensagem para quem precisa lembrar que a cura começa por dentro. Você já percebeu como é fácil amar quem nos trata bem? Como é natural sorrir para quem nos elogia, retribuir gestos gentis e manter boas relações com aqueles que nos fazem bem? Mas, e quando o amor é testado? E quando somos feridos por palavras que nos decepcionaram ou atitudes que nos marcaram? É nesse momento que o verdadeiro amor de Deus é revelado em nós. 1 Coríntios 13 nos apresenta um tipo de amor que não é emocional, mas espiritual. Um amor que decide, que escolhe, que resiste. Um amor que não se move por recompensas, mas por convicção. O texto nos ensina que esse amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor não vem do mundo, ele vem do céu.
Deus está nos chamando para viver esse amor, não porque as pessoas merecem, mas porque Ele nos transformou. Porque Ele nos amou primeiro, mesmo quando éramos imperfeitos, ingratos e falhos. É esse amor que precisa transbordar de nós, especialmente quando dói. Você não é fraco por perdoar. Pelo contrário, perdoar é um dos atos mais fortes que alguém pode realizar. É olhar para a ferida, reconhecer a dor e mesmo assim escolher não devolver com a mesma moeda. É dizer, eu sou livre demais para me prender ao que me machucou. Isso é maturidade espiritual. Isso é Cristo em nós. Se você deseja crescer nesse amor, escreva nos comentários: quero amar como Cristo amou. E envie essa palavra para alguém que também precisa aprender a perdoar com fé e firmeza. Existem momentos em que queremos resolver tudo com nossas próprias mãos. Queremos que a verdade apareça, que a justiça seja feita agora, que as feridas sejam reconhecidas e que o mundo veja o quanto fomos feridos injustamente. Mas a palavra de Deus nos ensina algo mais profundo e libertador. Não somos nós que precisamos conduzir todas as cenas da nossa vida. Deus é o autor da história. Quando entregamos nossa dor, nossa razão e até mesmo nosso direito de reagir, estamos dizendo: Senhor, escreve tu esse capítulo. Eu confio que o final será melhor do que eu conseguiria imaginar. Deuteronômio 28, 1, 2 diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão. O favor de Deus está ligado à obediência e não ao orgulho, à humildade e não à vingança, à fé e não à necessidade de ter controle sobre tudo. Deus conhece cada lágrima que você derramou em silêncio. Ele viu os pensamentos que ninguém soube que você teve. Ele sabe como certas palavras ainda ecoam no seu coração. Mas Ele também sabe como curar isso de forma completa. E mais, Ele quer usar até mesmo a dor que você viveu para testemunho. A mesma mão que te levanta será a que te envia para consolar outros. A cura que Ele opera em você hoje será o bálsamo que amanhã você derramará sobre outros feridos. Sua missão não é provar nada. Sua missão é refletir Jesus. Mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando tudo parece injusto. Se você quer deixar Deus escrever sua história, comente: eu confio nos planos do Senhor. E envie essa palavra para alguém que precisa parar de lutar sozinho e descansar em Deus. Quando você escolhe perdoar, quando decide amar mesmo sem merecimento, quando entrega a justiça nas mãos de Deus e permite que Ele conduza a sua vida, você começa a deixar um legado de amor, graça e paz que ultrapassa gerações. Essa transformação não é apenas para você. Ela toca a sua família, seus amigos, sua comunidade. Seu modo de reagir ao sofrimento inspira outros a buscar o mesmo caminho. A misericórdia que você pratica é uma semente que pode florescer onde houver dor. 1 Coríntios 13 nos lembra que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor não acaba, não falha, não se esgota. Ele é a marca dos verdadeiros seguidores de Jesus. Imagine se todos nós fôssemos conhecidos pelo perdão e pela compaixão. Imagine o impacto que isso teria no mundo. Hoje faça a sua oração com coragem e confiança. Peça a Deus que sua vida seja um testemunho vivo desse amor que venceu o ódio, que perdoou o imperdoável, que abriu espaço para a graça em meio à dor. Que suas palavras e ações reflitam o Cristo que te chamou, que te amou primeiro e te sustentou até aqui. Se essa oração tocou seu coração, escreva glória a Deus nos comentários e compartilhe essa mensagem para que mais vidas sejam alcançadas pela graça.